Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Quem vos fala é o pastor Leandro. Para mim é um prazer estar novamente com todos para falarmos de assuntos relacionados à palavra de Deus. Estamos no quarto trimestre de 2020 e vamos dar continuidade a mais um tema da nossa revista de escola bíblica, que é a lição de número 11, falando sobre a teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? Esta é a pergunta. Mas antes de começarmos a nossa aula, eu quero pedir que você que não é inscrito se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe os seus comentários, deixe também o seu like ou dislike, para que você possa estar contribuindo com essa ferramenta de propagação do Evangelho de Cristo, que é o nosso canal Dia com Deus. Então convido você a ser um participante ativo e juntos vamos crescer através do aprendizado da palavra de Deus. Como de praxe, eu estarei projetando na tela a lição. Você que não tem lição vai poder acompanhar a imagem na tela. E você que já tem pode ir destacando, marcando. Lembrando que é importante que você também tenha em mãos um exemplar bíblico para que você possa acompanhar as referências. E no decorrer da aula você vai poder estar interagindo e aprendendo mais sobre aquilo que iremos tratar. Vem conosco mais uma vez. É um prazer estar com você para mais uma aula. O nosso texto áureo está lá no livro de Jó, capítulo 36, verso 15, que diz: Ao aflito livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. A verdade prática diz assim: o sofrimento não deve ser visto apenas sob o aspecto punitivo, mas principalmente educativo. Então vamos guardar bem esse aspecto educativo ao qual o autor se refere. Lembrando que o autor da lição é o pastor José Gonçalves e os seus comentários estão aqui todos registrados e nós iremos nos debruçar sobre o que ele trabalha nesta maravilhosa lição. A leitura diária de segunda a sábado nos traz alguns assuntos interessantes, norteando o tema da lição. Como eu sempre digo, utilize essa leitura diária como seu devocional, porque você vai estar em contato com o conteúdo da lição e, além disso, vai estar de forma disciplinada, meditando na palavra de Deus. Na segunda, a pergunta: é possível tratar o homem com imparcialidade? Na terça, o Espírito de Deus e Criador. É Criador. Na quarta, o cultivo da plena atenção. Na quinta, o que revela o esplendor do céu? Na sexta, Deus é grande e não despreza ninguém. E no sábado, o limite do ser humano para compreender Deus. A leitura bíblica em classe está no livro de Jó, nos capítulos 32, 33, 34 e 36, alguns versículos que foram listados. Começando no 31, o texto diz assim: Então aqueles três homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo, mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus três amigos, porque não achando que responder, todavia condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinham mais idade do que ele. Capítulo 33. Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões sairão da sinceridade do meu coração e a pura ciência dos meus lábios. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Capítulo 34. Respondeu mais Eliú e disse: Ouvi, vós sábios, as minhas razões, e vós instruídos inclinai os ouvidos para mim. Porque o ouvido prova as palavras como o paladar prova a comida. O que é direito escolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: Sou justo, e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Capítulo 36. Prosseguiu ainda Eliú e disse:
Espera-me um pouco e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. Desde longe repetirei a minha opinião, e ao meu Criador atribuirei a justiça, porque na verdade as minhas palavras não serão falsas. Contigo está um que é sincero na sua opinião. Então veja que leitura bíblica interessante e sobre ela nós iremos nos debruçar. Ainda ficou por conta o último versículo 5, eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza, grande é em força de coração. Os hinos sugeridos são os 363, 380 e 434 da harpa cristã. O objetivo geral dessa lição é mostrar que o sofrimento pode ser usado por Deus com um fim pedagógico. Olha que coisa interessante. Os objetivos específicos tratam de explicitar que Deus, como soberano, pode se revelar e falar por meio do sofrimento. Destacar que a soberania de Deus não se sobrepõe a seu amor. E afirmar que Deus não tem prazer no sofrimento, mas pode usar as adversidades para nos educar. Então veja que esse é o cerne da lição. Na introdução, o autor traz para nós que a teologia de Eliú foi exposta em 4 grandes discursos teológicos. Ele se contrapõe ao que Jó e seus amigos proferiram. Para Eliú, os amigos de Jó falharam na exposição de suas ideias ao patriarca. Este, por outro lado, se equivoca ao apresentar o seu conceito de Deus para fundamentar sua defesa. Assim, na lição será mostrado que Eliú revela um Deus soberano que age segundo o seu conselho e não está obrigado a dar respostas ao homem, além de não haver qualquer injustiça em suas ações, pois, segundo o jovem amigo de Jó, o sofrimento é uma ação pedagógica de Deus para corrigir o homem. O tópico 1 nos fala sobre o sofrimento como uma forma de revelar a Deus. Nesse tópico, iremos observar que Deus é soberano, que o orgulho do homem priva-o de ouvir Deus e falar um pouco também sobre o mistério da redenção. Sobre a soberania de Deus, esse é um dos atributos do Senhor. Deus tem atributos individuais e que ele não comunica com ninguém, e que fazem parte da sua natureza. E um destes atributos é a sua soberania. Deus está acima de tudo e de todos. E quando falamos acerca desse assunto relacionado ao livro de Jó e ao capítulo 33, que é a referência, Eliú destaca a queixa de Jó porque Deus não lhe respondera. Para o jovem amigo do patriarca, este não leva em consideração a majestade divina que distingue o Criador de suas criaturas. Nesse sentido, Jó havia ignorado que Deus é infinitamente maior do que o homem e não precisa explicá-lo acerca de suas ações e muito menos do seu silêncio. Então veja que a colocação dele é muito pertinente, porque Deus não precisa justificar suas ações para homem algum. Uma vez que ele é soberano, está acima de tudo, sabe de todas as coisas e tem nas suas mãos todo o poder para controlar tudo. O homem não pode exigir de Deus que Deus justifique as suas ações, simplesmente pelo fato dele ser soberano. O orgulho do homem priva-o de ouvir Deus, isso também é fato. E Deus não deixa de se revelar ao homem quando julga necessário. Por isso, Eliú não aceita o argumento de Jó sobre o silêncio de Deus, pois ele fala ao homem de várias maneiras, incluindo sonhos, visões e muitas outras formas que não alcançam sequer a nossa capacidade humana de discernir. Ele tem diversas formas de agir e nós precisamos entender isso. De acordo com Eliú, o problema não é o silêncio do Altíssimo, mas o orgulho do ser humano que não lhe permite escutá-lo. Então, quando o homem coloca alguns sentimentos aflorados como barreira, realmente ele deixa de enxergar, de ouvir, de entender aquilo que Deus quer revelar para ele. O jovem acredita que mesmo o patriarca, considerando-se moralmente puro, padece do pecado de orgulho. Então essa é a interpretação que Eliú teve diante da postura de Jó. A revelação de Deus tem o propósito de livrar o homem da soberba, que o conduziria à morte.
Quando Eliú olha para a situação de Jó, ele entende que Jó está agindo com arrogância e isso tem tapado seus ouvidos para aquilo que Deus deseja falar e revelar para ele. E cada vez mais está levando ao abismo, porque observa claramente que Jó perdeu bens, família, saúde e agora é questionado acerca da sua relação, do seu relacionamento com Deus, o Criador de todas as coisas. Um outro aspecto é o mistério da redenção. Além de sonhos e visões, ele também destaca que Deus usa a enfermidade como um dos canais de comunicação entre Deus e o homem. Por causa dela, ele pode enviar um anjo para anunciar a Jó o seu dever, dizer o que ele deve fazer e também interceder em favor da saúde do patriarca. Dessa forma, esse mensageiro anuncia o que é justo e bom, a fim de recuperar o estado de justiça que Jó desfrutava antes da enfermidade. As funções que são atribuídas a esse mensageiro mediador fazem com que os intérpretes bíblicos vejam nesse ser celeste uma referência ao anjo do Senhor, uma teofania, que é uma manifestação de Cristo no Antigo Testamento em forma de anjo. Esse que é o significado prático da teofania, quando há esse tipo de revelação no Antigo Testamento e quando o texto bíblico usa a expressão anjo do Senhor e traduzido para o português ainda em letra maiúscula. Continuando. Não há dúvidas de que esse mediador é a mesma testemunha celestial que Jó pedia que defendesse sua causa e o Redentor que o justificasse depois de sua morte. Nesse sentido, conforme podemos atestar no livro, o ministério desse mensageiro é um ato decorrente inteiramente da graça de Deus em favor de Jó para mediar sua causa e resgatá-lo. Jó não tinha mais paciência para ouvir o questionamento e as razões dos seus amigos. E por isso ele pedia a Deus que o justificasse. Por isso ele pedia a Deus que intercedesse em seu favor. Por isso ele pedia a Deus que fosse mediador no relacionamento. Jó era um homem sincero, íntegro, temente a Deus, que se afastava do mal. Esse testemunho foi dado pelo próprio Deus, quando Satanás vinha de passear pela terra. Se o próprio Deus deu testemunho acerca do caráter de Jó, quem eram os amigos de Jó para questionar isso? Eles apenas estavam interpretando de acordo com aquilo que eles estavam vendo fisicamente. Mas nem tudo que vemos o é de verdade. Sempre há um pano de fundo, sempre há um propósito de Deus, sempre há uma forma de Deus trabalhar e que nós, como seres humanos, ficamos confundidos. Mas precisamos pedir ao Senhor discernimento. Precisamos pedir ao Senhor que nos mostre o caminho. Não podemos inferir determinadas coisas baseado apenas naquilo que nós estamos vendo. Isso o livro de Jó nos deixa muito claro. O tópico de 2 nos fala sobre o sofrimento como um meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. Voltando um pouquinho, nós vimos que o próprio Eliú via a enfermidade como uma ferramenta pedagógica para aproximar Jó de Deus, para fazer com que caísse a ficha em relação à postura que ele estava adotando. Mas será que era bem isso? Vamos lá. Sofrimento como meio de revelar a justiça e soberania de Deus. O subtópico de número 1, dentro da divisão 2, nos fala sobre a justiça de Deus demonstrada. O subtópico de número 2, o caráter justo de Deus. E o subtópico de número 3, a defesa da soberania de Deus. Vamos ver o que é que o autor traz para nós. Justiça demonstrada. Quando defende a justiça de Deus, Eliú faz coro com seus amigos na acusação contra Jó. Em sua perspectiva, os argumentos do patriarca não passavam de insolência. Como pode o Todo-Poderoso agir com injustiça, conforme Jó deixou subentender? Deus jamais age assim, pois isso contrariaria sua própria natureza. Então, veja que Eliú faz uma interpretação
baseada naquilo que Jó diz. Na maioria das vezes, o que nós dizemos expressa o sentimento que está dentro de nós. E aí cabe um questionamento se aquilo foi feito de forma intencional, se aquilo foi dito de forma inocente, se foi apenas um equívoco, ou se foi algo dito da boca para fora, ou se a boca está falando do que o coração está cheio. Então são várias situações. O que precisamos fazer é analisar caso a caso e não podemos agir como vingadores ou justiceiros ou mediadores sem que Deus nos coloque nessa condição. Porque nós não podemos arbitrar sobre a vida dos outros senão baseados nos princípios bíblicos e direcionados pela sabedoria que vem do alto. O que nós podemos observar no diálogo estabelecido entre os amigos de Jó e o próprio Jó é que eles estavam baseados no que aparentemente eles estavam vendo para defender as suas teses. E precisamos ter muito cuidado em relação a isso. O caráter justo de Deus. Vemos aqui 6 aspectos que são pontuados para descrever esse caráter. O primeiro é que Deus age com justiça quando retribui ao homem o que ele merece. Isso está de acordo com a lei da semeadura, que é um princípio bíblico que diz que aquilo que o homem plantar, isso também ele colherá. Um outro aspecto é que Deus não precisa prestar contas de seus atos a ninguém, como nós já falamos, como eu já falei na primeira parte da lição. Um outro aspecto, o de número 3, é um Deus que é provedor da vida humana. Porque Deus tem poder para criar, Deus tem poder para sustentar e Deus tem poder para governar. Isso é bíblico. Vemos um outro aspecto de número 4, que o Todo-Poderoso não faz acepção de pessoas, quer sejam reis, nobres ou pobres. Para Deus, todos somos seres humanos. E para aqueles que aceitam Jesus, se tornam filhos. E não há filhos mais amados. Há filhos que carecem de mais cuidados. Então precisamos interpretar dessa forma. Deus reparte dons e age na vida de cada um de uma forma particular, singular, de acordo com aquilo que nós somos. Mas no geral ama a todos porque somos filhos e participantes da mesma família. Um outro aspecto é que Deus é onisciente, como tal, conhece todas as coisas. E o outro aspecto, de número 6, é que ele é justo para punir os que são maus. Então, o caráter de Deus é demonstrado no livro de Jó, no capítulo 34, em alguns versículos pontuando as suas características. O subtópico de número 3 nos fala sobre a defesa da soberania de Deus. Veja o que diz no capítulo 34, verso 33. Será que Deus deve recompensá-lo segundo o que você quer ou não quer? Olha que pergunta interessante. Eliú encerra o capítulo mostrando a Jó que Deus, em sua soberania e livre vontade, não tem a obrigação de agir segundo o querer do homem. Isso é fato. Nosso Deus é todo poderoso. Essa expressão ocorre cerca de 31 vezes. E por isso jamais ele agirá com injustiça. E Jó precisava entender isso. Todavia é importante destacar 2 coisas sobre a teologia que Eliú defende. Primeiramente, ele, assim como seus amigos, erra por partir do princípio de que Jó havia cometido pecado, que é uma inverdade. O livro não mostra em lugar algum que Jó cometeu pecado, mas mostra sim que ele está sendo tentado na sua fé com a permissão de Deus. E o segundo aspecto é que Eliú exalta apenas a justiça de Deus, mas não fala acerca da sua misericórdia. E nós não podemos interpretar Deus olhando apenas uma faceta, ou como uma moeda que tem 2 lados e nós só consideramos uma. Deus é multiforme em sabedoria e graça, possui muitos atributos, e nós precisamos enxergar isso na sua plenitude. Claro que dentro das nossas limitações como seres humanos, mas precisamos ter um olhar abrangente acerca da natureza de Deus. E não só considerá-lo justo, nem só considerá-lo misericordioso.
É uma balança que tem que estar equilibrada, porque Deus é justo e também é misericordioso. Vamos para o tópico de número 3, que nos fala sobre o sofrimento como um instrumento pedagógico de Deus. Olha o cerne da lição. E aqui são trabalhados dois aspectos: o caráter pedagógico do sofrimento e a capacidade que nós devemos ter de adorar a Deus em meio à tormenta. Há uma diferença entre o pensamento teológico de Eliú e o de seus amigos. Elifaz, Bildad e Zofar acreditavam que o sofrimento de Jó era por causa de um pecado cometido por ele e sua recusa em reconhecê-lo. Eliú também crê dessa forma, mas vai além. Embora compreenda que durante sua aprovação Jó se comportou de forma pecaminosa, Eliú introduz a ideia de que o sofrimento tem um caráter pedagógico. O caráter pedagógico do sofrimento está na capacidade de nos fazer refletir e voltar para Deus. Desta forma, os justos aprendem com o sofrimento. Eu posso citar o que Jesus disse em João, capítulo 16, verso 33, quando ele começa dizendo assim: Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Qual é o caráter e qual é a necessidade e o fundamento para essas aflições? Quais são os objetivos? Permitir com que as pessoas passem por aflições. Nós consideramos, claro, um equívoco de Eliú em relação à interpretação dele, porque ele parte do pressuposto de que Jó teve atitude pecaminosa e por isso estava submetido ao sofrimento, e que Deus estava o fazendo sofrer para ensiná-lo algo de acordo com a postura pecaminosa que ele teve, quando na verdade não foi isso. Deus estava permitindo que a fé de Jó fosse provada para que ele demonstrasse que mesmo possuindo os bens que Deus havia lhe dado, ou sendo destituído deles, ele permaneceria fiel, permaneceria firme. Então podemos interpretar a pedagogia nesse sentido, de provação para reforçar a fé, provação para explicitar a natureza do relacionamento entre Jó e Deus, o nível de comunhão, o nível de comprometimento, o nível de fidelidade. Isso acontece também na vida de algumas pessoas que Deus permite ser provadas, aí sim, com caráter pedagógico, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Como eu disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Aquelas aflições estão forjando o nosso caráter para nos encontrarmos com Cristo. E eu não posso entrar no mérito de que isso está acontecendo porque é resultado de uma vida de pecado. Cada caso é um caso. Deus age de forma particular na vida de cada um. Tem pessoas que não estão pecando, mas Deus criou um caminho através do sofrimento para revelar algo maior para aquela vida. E a Deus compete essa maneira de trabalhar, não ao ser humano. Nós, como seres humanos, precisamos, claro, temos o direito de pedir a Deus para entender, mas em detrimento disso, nós precisamos aceitar o agir de Deus em nossas vidas. Adorando a Deus na tormenta. No capítulo 36, verso 26, Eliú afirma que Deus é grande e nós o não compreendemos. Para ilustrar o argumento da grandeza de Deus, ele faz uma explanação sobre a ação de Deus nas estações do ano. O argumento de Eliú tem por objetivo demonstrar a grandeza de Deus sobre a criação e como esse fato deve fazer com que Jó o reconheça como grande e o louve como tal. A fala de Eliú põe em destaque o argumento contraditório de Jó, que por um lado magnificava a majestade de Deus, mas por outro lado murmurava contra ele. Nesse aspecto, Eliú acerta em mostrar que a adoração e a murmuração não podem coexistir. São atitudes excludentes. A adoração e a murmuração não podem coexistir porque são excludentes. Então precisamos assimilar isso. Lembre que Jó amaldiçoou o dia em que ele nasceu. Lembre que Jó questionou, reclamou. E isso não tem a ver com pecado.
tem a ver com a atitude de um ser humano que estava numa situação calamitosa, vivendo no seu limite, mas que dentro desse cenário também transmite vários ensinamentos com a sua postura. E um dos ensinamentos é que o próprio Eliú consegue extrair e revelar no diálogo, de que adoração e murmuração não podem coexistir, e que nesse aspecto o patriarca estava errado, pois não podia reclamar daquilo que Deus estava permitindo que acontecesse. O capítulo 37 também ilustra de forma poética o pensamento do orador. É uma metáfora da situação do patriarca, que no meio da tormenta, em todo o seu impacto e estrondo, pôde contemplar o caráter pedagógico do amor de Deus. Então, Deus, sem dúvida, tem suas maneiras de agir e tudo ele faz para o bem daqueles que o amam. Veja o que Paulo escreveu em Romanos 8, 28. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelos seus desígnios. Para concluir, é importante destacar 3 aspectos da teologia de Eliú, que fala acerca do direito de Deus ficar em silêncio, mesmo quando achamos que ele deve falar, e destaca que Deus tem todo o direito de ser soberano e, como tal, agir com justiça, e que no sofrimento existe um papel pedagógico. Então, essas são as lições que nós precisamos assimilar acerca de quem é o nosso Deus, da forma como ele age e de qual é o propósito disso na vida do ser humano. Porque compreendendo isso, nós iremos transitar com mais facilidade diante das situações que nos acometem. Porque o cenário é importante, mas não é definitivo, não é o ponto final. Lembre-se que naquele cenário Deus está nos tentando mostrar algo, nos dizer algo e nos aperfeiçoar para algo que Ele está planejando para nós. Algumas perguntas para reflexão, como acontece em toda lição. Vamos refletir. O que Eliú destaca em seu primeiro discurso? A queixa de Jó sobre Deus não lhe responder. Segundo Eliú, qual o problema em relação ao silêncio de Deus? Não é o silêncio em si, mas o orgulho humano que não lhe permite escutá-lo. Olha que interessante isso aqui, né? Vale a pena guardar. 2 características do caráter justo de Deus. Aqui o autor coloca que ele age com justiça quando retribui ao homem o que ele merece e que Deus não precisa prestar contas de seus atos a ninguém, visto que não recebeu autoridade de nenhum outro ser criado. Quais são as 2 coisas destacadas acerca de Eliú pelo comentarista? Olha que interessante. Ele, assim como seus amigos, erra por partir do princípio de que Jó havia cometido pecado. E também exalta apenas a justiça de Deus, nada falando acerca da sua misericórdia. Falamos sobre isso. Em relação ao caráter pedagógico do sofrimento, o que podemos dizer? Está na capacidade de nos fazer refletir e voltar para Deus. Então, queridos, vamos guardar no nosso coração esse ensinamento. Vamos ser felizes com aquilo que Deus nos deu, com aquilo que Deus faz em nós e através de nós. E não vamos nos deixar levar pelo cenário exclusivamente. Vamos permitir com que Deus concretize a sua obra em nós e através de nós, sem questionarmos o porquê, mas para quê. Porque em tudo Deus tem um propósito, Deus tem uma finalidade. Então foi um prazer estar com você por mais uma aula. Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa, abençoe o seu ministério, possa fazer crescer na graça e no conhecimento dele a cada dia. Foi muito bom estar contigo e aguardo para a próxima lição. Já estamos chegando no finalzinho do trimestre, então vamos fechar com chave de ouro e eu quero continuar contando com a sua participação. Que Deus te abençoe, fique na santa paz do Senhor Jesus.